Boa noite, bem-vindo mais um vídeo do canal Vozes das Nossas Cabeças, onde eu, Joana Lustosa, junto com a Andréia Lustosa, minha irmã, e com a Germana Lustosa, minha madrasta, falamos sobre coisas que passam pelas nossas cabeças. Quanto mais polêmico, melhor. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre depressão e a nossa experiência com isso. A Andrea trouxe algumas informações bem legais da Organização Mundial de Saúde. Eu queria convidá-la a começar falando sobre esses dados mais específicos antes da gente começar a jogar o nosso papo e as coisas que a gente pensa e o que a gente viveu sobre isso. Fala um pouquinho com a gente, Andrea. Então, o Brasil está entre um dos países mais depressivos do mundo e, segundo informação que a Germana trouxe para mim pouco antes da gente começar a gravar aqui, é o quinto do mundo, né, Germana? Exatamente. O Brasil é o quinto país mais depressivo do mundo. E o maior na América Latina. Da América Latina, América do Sul, não, a gente não debate, porque, até pelo nosso tamanho, né, gente? A gente pega o tamanho do Brasil e dos outros países todos, faz sentido. Não precisamos faz sentido, exatamente. Mas esses dados têm os dados nominais e os proporcionais, né? A gente tem que fazer uma avaliação proporcional para fazer sentido. Eu não sei se a OMS fez essa avaliação proporcional. Ela faz em porcentagem. Em porcentagem. Mas, assim, o que é interessante é que aí, assim, uma ONG fez o levantamento, eu agora não vou lembrar o nome dela, mas ela fez o levantamento que entre 10 pessoas com depressão e ansiedade são mulheres. E por que esse número é tão grande para as mulheres? Porque elas têm a sobrecarga de demanda, né, tanto do trabalho quanto em casa. E a sociedade, principalmente a brasileira, as latinas, ela ainda tem aquela percepção que o trabalho, o cuidado, né? Esse trabalho de cuidar dos outros, essa coisa assim do cuidar é exclusivamente feminino. Então há uma sobrecarga e a gente compra isso. É aquela história dos pratinhos. A gente acha que todo mundo, que nós somos mulheres, somos super mulheres, somos mulheres maravilhas e ficamos administrando vários pratinhos para dar conta de tudo, principalmente aquelas, não estou desfazendo das que não são mães, mas principalmente aquelas que têm a demanda do trabalho, ainda tem a demanda de filhos, muitas vezes como mães solos. Então você tem assim, aí você tem a demanda dos filhos, a demanda da casa, a demanda do trabalho, não sobra espaço para você, a preocupação a preocupação com o dinheiro, a preocupação com o marido, que ela pode ser só o marido, como ela pode ser alguém doente também, como ela pode ser também violência doméstica. Então, você tem tudo isso para juntar e virar assim, agregar aqui, entre 7 dessas 10 pessoas com depressão e ansiedade, 7 são mulheres. E assim, eu estava conversando com uma amiga minha que é psicóloga e a gente estava falando exatamente sobre isso, que é muito comum quando as mulheres e os homens eles vão chegando ali no fim da vida, né, começam a se sentir, né, mais afastados, a mulher vai para a parte de psicotrópicos e o homem vai para a parte de álcool e drogas. Eu achei super interessante. Ela é uma psicóloga e ela fez essa análise. Não é uma análise de um estudo que a gente tem, mas é uma análise que ela traz de consultório. Eu achei muito interessante isso. Eu achei inesperado, porque existe essa questão, né, do alcoolismo e tal, para os homens, que é quando, e eu acho super interessante que ela coloca essa perspectiva pensando também na socialização feminina e masculina, né, que os homens, eles são acostumados a expandir, a ir para fora, a conquistar, a fazer as coisas, e as mulheres, elas são acostumadas a se retrair, a se internalizar, né? E é muito interessante que quando você pensa no álcool, nesse tipo de droga, a gente perde esses limites mesmo, perde essa retração, você se torna uma pessoa mais expansiva. E as mulheres e os psicotrópicos, muitas vezes, são que seguram mais, deixam um pouquinho mais anestesiados, deixam um pouquinho mais para dentro, né? E eu achei essa leitura, é uma leitura totalmente diferente, como eu falei, é uma leitura de consultório dela, não é uma leitura de estudos, né? A gente está falando de um recorte muito específico e de uma perspectiva individual, vozes das nossas cabeças, tá, gente? Mas achei muito interessante, porque faz sentido, porque a gente é acostumada a se retrair,
achar que a nossa raiva é ruim, achar que a nossa tristeza é ruim. Que as nossas emoções em gerais, a não ser que seja uma emoção que seja totalmente agradável aos outros, são emoções ruins. E, na verdade, as emoções, elas são inerentes, elas são inatas, elas fazem parte da nossa vida. E se a gente não sente elas de forma adequada, isso vai vir com um adoecimento também. Então, a gente precisa entender que isso faz parte e que essas condições, quando elas são vividas de uma forma saudável, elas ajudam ou não esse caminho do adoecimento, né, da depressão. E aí eu achei esse apontamento muito interessante e tem tudo a ver com essa nossa live de hoje, né? Assim, é um apontamento muito, assim, que eu fiquei, uou, nunca parei para pensar sobre isso, né? O quanto que isso tem a ver mesmo com a nossa socialização. E tem tudo a ver com o que a Andrea disse, né? Nós mulheres somos acostumadas a carregar peso, a ignorar as nossas doenças, a ignorar as nossas dores, a ignorar as nossas necessidades para dar suporte para a necessidade dos outros, para dar suporte para as dores, para as doenças, para tudo dos outros. Então, isso vai gerando uma sobrecarga que, misturado com esse perfil de socialização, vai para um caminho de adoecimento e um caminho de, às vezes, até um excesso de medicamento, né? Eu tenho essa leitura também. Eu sou a favor de medicamento, eu acho que quando é necessário é super importante tomar, mas eu me pergunto quantas vezes as pessoas estão tomando medicamento sem tentar entender e tratar para além do medicamento, né? Para tratar a gente trata o sintoma, mas a gente precisa também tratar a origem desse sintoma, se for possível, né? E eu acho que isso que a gente está conversando faz muito sentido. E tem um link tão grande com o meu trabalho, mas eu vou deixar isso para falar daqui a pouco. Vou deixar para a Germana falar um pouquinho sobre a experiência dela. Ela ainda não falou de como é que foi, né? Ela lidou, pelo menos eu sei que teve uma pessoa que é o meu pai, que tem transtorno bipolar e que tem as fases depressivas. A fase depressiva dele era menorzinha, mas pelo menos essa característica, esse recorte, dá para a gente aproveitar e entender como é que funciona, né? Porque um dos grandes desafios de alguém que tem um adoecimento mental, assim, de alguma forma, alguma questão dessas, também é os cuidadores, que muitas vezes não são vistos e sofrem muito no processo. Fala um pouquinho pra gente, Germana, da sua experiência com isso. Ô, Joana, vou falar um pouco, mas antes eu vou te dar um toque aqui, que eu não estou conseguindo uma maneira de te avisar. Mas o teu microfone está dando um pouco de ruído. Eu não sei se é porque você está com o microfone de lapela e o fone de ouvido, mas quando você fala, ele está aparecendo para mim aqui um ruído, assim, sabe? Que incomoda um pouco. Eu não sei. André, você está ouvindo isso também? Tá? Fundo, mas... Então pronto. Não tem um ruído? De lugar, eu acho que eu bati, eu tava batendo a mão nele sem querer. Eu vou mudar ele de lugar, se continuar você me fala. Ainda tá fazendo? Tá. Tá, então beleza. Vou tirar ele. Tá. Pronto, gente. Não, assim, o Elcis, como a Joana falou, ele tinha transtorno bipolar. As fases depressivas eram menores, mas tinha. E assim, gente, realmente é uma coisa muito séria. Tem gente que acha, e eu escuto muito isso ainda nos dias de hoje, o que é uma loucura, né? Você ainda ouvir falar que é besteira, que é frescura. Não, gente, a depressão realmente é uma coisa muito séria e ela tem que ser tratada, porque realmente ela pode levar ao suicídio, a uma coisa bem complicada. E ela afeta todos que estão em volta, não só a pessoa, mas todos que estão em volta. Então, assim, as fases que o Elcio tinha de depressão eram muito complicadas. Porque eu tinha que estar atenta 24 horas a ele, ficava 24 horas porque eu tinha medo, preocupação, assim, que ele pudesse fazer alguma coisa com ele, né? Assim, no momento de desespero, de angústia dele, de desespero ali e tal, que ele pudesse fazer alguma impulso, né? A gente fica um preocupado de um impulso. impulso. Exatamente. E é assim, já vi também casos também que um amigo que tinha depressão também, que ele ficava deitado, ele não comia, ele não ia ao banheiro, ele fazia nada. Gente, ficou assim um
vegetal em cima de uma cama. Então, assim, é muito complicado. E muito também, quem cuida, quem está ali, a família que está envolvida nisso, ela também precisa de uma assistência, de um cuidado, né? Desde que passei por tudo isso que aconteceu, eu tomo medicação, eu faço terapia e tomo uma medicação fraca, é uma coisa que o psiquiatra até brinca. Germana, é uma dose tão pouquinha. Aí eu disse, mas deixa ela pouquinho que tá bom. Eu tô me sentindo bem com ela. Do placebo amigo. Mas são coisas assim que você, por exemplo, eu tomo, mas e mesmo ela sendo pouquinha, eu sinto que eu não sinto tanto as emoções. Porque eu sou uma pessoa muito emotiva, muito mesmo. Eu choro por tudo. O meu normal é chorar por tudo. Eu me emociono muito fácil. Não é só a tristeza, não. Eu me emociono de alegria, de tudo, sabe? E aí eu choro e tal. E com essa medicação, não, isso fica tão controlado. É uma coisa tão, assim, tão diferente que, meu Deus, será que sou eu mesma? Eu fico pensando, se eu não estivesse tomando esse remédio, eu estava me acabando de chorar. Mas não, eu tô aqui, né? Normalzinha. Fico pensando, é normal isso? Mas, gente, realmente, assim, ele controla bem as emoções, é bom, ele mantém a pessoa bem estável. Isso é muito bom, eu gosto, realmente, gosto da medicação e acho que é necessário mesmo, você tem que, né, procurar um psiquiatra, um psicólogo e fazer um acompanhamento. Quem passa por isso, quem tem uma pessoa em casa que tem quadros depressivos, né, que tem uma depressão, é uma barra muito grande, é muito difícil, até porque eles ficam sem querer nada. Por exemplo, o Elcis, quando estava nessa fase, ele não queria tomar medicação, ele não queria fazer nada. Então, assim, eu tinha que inventar uma série de maneiras para poder dar a medicação para ele, escondido dele, porque ele não ia tomar. Misturado no suco, eu lembro disso. Misturado no suco, na comida, na carne, no arroz, era uma loucura. Até ele descobrir, porque quando ele descobria, pronto, aí ele não queria mais comer, ele não queria mais beber nada, aí eu tava lascada. Esses lustosos só dão trabalho pra ti, hein? Meu Deus, demais. Mas eu amo. Posso fazer o quê? Assim, a gente também te ama. A gente também, mas é importante a gente colocar aqui que a depressão, essa depressão que a Giovana está falando é aquela mais clássica e assim a mais forte de todas. Gente, minha taça virou aqui. E a mais forte de todas. Mas existem mais de um tipo de depressão. O ano passado, eles chegaram a uma pesquisa e colocaram 6 biotipos que eles chamam de AF, de depressão, inclusive alguns mais leves, outros mais fortes, assim, esse assim, que a pessoa fica prostrada, isso aqui é o mais forte, o mais preocupante. Eu, particularmente, eu acho assim, que é um caso de adoecimento mental, que a pessoa precisa ser tratada. Eu não consigo, assim, eu tenho uma resistência muito grande aí eu falando das minhas convicções religiosas, isso eu tenho birra, tanto da Igreja Católica como da Igreja não, né, da Igreja Católica quanto do Espiritismo, que ela coloca, ela traz isso, não tô aqui discutindo a fé ou a crença, gente, mas eu estou dizendo assim que eu acho errado esse tipo de pensamento. Eu não aceito isso como certo, porque uma pessoa que ela tem uma depressão, ela está num quadro de adoecimento mental muito grande. Ela precisa de ajuda e tratamento. Sim. Então ela tem uma doença. Se é uma doença, eu não posso culpabilizar essa pessoa que, por exemplo, mata a outra de maldade, de não sei o que, e se mata depois. Isso é uma coisa. Outra coisa é um adoecimento. É uma depressão, às vezes diagnosticado ou não. Então, eu não consigo entender que essa pessoa, por exemplo, vai vagar lá
Vale dos Suicidas, do Espiritismo, ou como tinha a crença antigamente, né, muitos séculos atrás, de que não se enterrava no mesmo cemitério que as pessoas, porque tinha atentado contra a própria vida, tinha atentado contra Deus. Então, eu tenho esse cuidado. Por quê? Porque é um adoecimento. E por que a gente tem que tomar cuidado? Porque quando você vai passando por depressões não tratadas, não só você pode ter, né, uma ideação, né, mais complicada, de atentar contra si mesmo, ou até as pessoas à sua volta. A gente tem o caso do avião que foi jogado aí na Europa, Joana, que o piloto do avião, numa crise depressiva, teve uma ideação suicida, ele tacou o avião com não sei quantos passageiros numa montanha, né? Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação. E mais que isso, se você não vai controlando, eu tenho esse caso na família, que se você não vai fazendo escritura, isso quando chegar lá na frente pode acabar ajudando aquela pessoa a ter uma questão de saúde mental mais grave, que aí já vai para um Alzheimer, para um outro tipo de doença, né? Porque a gente não tem só Alzheimer, tem vários tipos que dão essa coisa. Então é sempre muito importante, assim, estar atento aos sinais, dar uma olhada, porque não é só não são só esses clássicos, às vezes são mais, assim, às vezes a pessoa fica agressiva inicialmente, ela tem dificuldade, às vezes, para coisas pequenas do dia a dia, às vezes ela tem dificuldade só com coisas grandes, ela funciona super bem na questão do estresse, mas no dia a dia ela se perde, perda um pouco de perda de memória. Então, assim, são muitos sintomas que têm que ser levados em consideração. E o psiquiatra é importantíssimo. Para você tomar uma medicação, tem que ser consultado um psiquiatra, mas você tem que fazer um acompanhamento psicológico. Os bons psiquiatras geralmente fazem um tratamento combinado. Com certeza. Você coloca a pessoa com ele, com a medicação, junto com o psicólogo, para que você possa fazer esse trabalho ali para poder tirar a pessoa daquela situação. E isso tem que ser então você tem que ter muito cuidado, você tem que prestar muita atenção. E é sempre importante, gente, psiquiatra, psicólogo, aí sim a medicação. Porque o problema que a psicóloga falou, deve ter falado, né, Joana, sua amiga, que essas pessoas tomam os remédios, as mulheres, sem medicação. Sem orientação do psiquiatra, muito comum. É muito comum isso, e uma coisa também com idosos, né? Idosos, tô com dificuldade de dormir, tô me sentindo mal e tal, aí pega o remédio com o vizinho. Isso também é muito comum, com o vizinho, com o primo, Não, com e o o que é sobrinho. muito comum com os idosos é quando eles se aposentam. Porque eles tinham aquela rotina de trabalho deles, aquela coisa, os amigos, tudo, e eles deixam de ter tudo aquilo. Eles não se arrumam mais para ir ao trabalho, para ver os amigos, para ver as coisas, e eles começam a cair realmente numa depressão. Isso é muito comum. Por isso começaram a vender atento, para os aposentados com uma melhor idade. Isso. Com uma jogada, arte voltada para a questão. E assim, a Andrea foi falando e eu fui me lembrando aqui. Eu tinha que ficar muito mais atenta, por exemplo, ao Elcis, no caso, porque, como vocês sabem, mas o pessoal que não sabe, tem um caso de suicídio na família. Então, assim, quando se tem um caso na família, as pessoas têm que estar muito mais atentos a isso. A gente tem que estar muito mais ligado, preocupado com tudo. Até porque, assim, tudo para eles, quando eles querem fazer alguma coisa mesmo, vira uma arma. Tudo. Tudo vira uma arma. Isso é. A gente teve um caso recente, né, ano passado também, de uma tentativa Teve um caso recente. que foi uma situação assim, que acabou ficando em casa mesmo, teve home care, mas assim, a casa deixa de ser casa, né? Você tem que cuidar de um jeito, vira outra coisa, para que exatamente as coisas não sejam um perigo, né? Uma meia se torna um perigo, né? Para uma pessoa assim. E aí, gente, tem uma coisa que eu queria falar, queria comentar sobre a questão do trabalho, e queria comentar também, que eu falei que tem um vínculo bem interessante com o meu trabalho, e queria comentar também sobre a depressão do inverno aqui na Europa, né? Isso é uma coisa bem daqui. Eu tô aqui na minha casa nova, vocês estão vendo aqui, O ó, meu inverno na escritório Europa, novo. o inverno é depressivo. Ele é depressivo.
Gente, pouco sol, muito frio, dá vontade de dormir o dia inteiro. Você pode ser a pessoa mais cheia de energia do mundo. É um negócio muito É diferente. depressivo. Dá uma depressãozinha. E é engraçado, Dá. né? Que não é o frio, na minha opinião, não é o frio que gera problema. O problema que gera é a falta de sol, o escuro, É um a escuro falta do muito sol. grande. E É piora a para falta. E é você, super. brasileira, acostumado com esse sol aqui dessa terra tropical. É Sim, a eu falta do sol. tenho. O irmão de um amigo meu foi fazer pesquisador na Dinamarca. Dinamarca? Não, na Noruega. Na Noruega, tô Sim. falando errado. E ele estava me falando que ele e a família dele, eles estão ok com o frio, já estão super acostumados, mas eles saem no inverno por conta do sol. Eles viajam um mês, eles já têm um lugar que eles sempre vão, eles vão para um lugar ensolarado. Inclusive a Espanha, aqui é um lugar que o pessoal do norte vem muito, do norte da Europa vem muito, exatamente por conta do sol. Porque não é o frio, é o desconforto do sol, dessa sensação mesmo de muita noite, e a pessoa vai ficando mal, meio triste, meio depressiva por conta disso, né? E assim, eu nunca tinha experimentado isso, e eu experimentei esse ano na Bélgica, né? Passei ainda estamos no inverno aqui, tá friozinho, mas eu tô em Barcelona, que é uma cidade relativamente quente, aqui deve estar uns 10 graus, uma coisa assim, é uma cidade bem quente, pensando por essa perspectiva. Mas amanhece mais cedo e anoitece mais tarde do que na Bélgica, em geral. Então, assim, você tem um dia muito curto. Então, quando você começa a fazer as coisas também, você fala assim, nossa, já tá na hora, já passou, sei lá, anoiteceu, já tem 5 horas. Mas ainda são 6 horas da tarde, como assim? Parece que é 1 hora da manhã. E aí dá uma sensação de cansaço, uma sensação de desconforto, de descontrole, assim, sobre o seu ambiente. Pelo menos para mim, que sou brasileira, acostumada, né? Todo dia. A nossa diferença não dá nem 1 hora de diferença, se eu não me engano, entre o verão e o inverno de sol. Verdade. Então, é íntimo, assim, a gente não percebe. Eu não percebia. Eu percebia quando eu acordava cedo para treinar, né? Mas também é uma diferença muito pequena, que não me incomodava, não era um negócio assim que a gente percebe, como a gente percebe aqui. Aqui, inclusive, a minha amiga que estava na Bélgica, a Paula, que estava na casa dela, ela fala que ela é uma pessoa no inverno e uma outra pessoa totalmente Mas diferente no verão. é No verão todo ela mundo sai, assim. ela passeia, todo mundo, o nosso corpo, ele se incomoda, ele fica estranho, assim, sabe? Ele é um negócio que realmente impacta muito, né? E aí a gente tem que prestar atenção também. Às vezes a gente acha que é uma depressão, que é alguma coisa mais grave, e às vezes é o ambiente que a gente está, na nossa rotina, é cansaço, muito comum, pessoas muito cansadas, pessoas muito estressadas, estão no nível de cansaço acumulado por muito tempo, simular sintomas de depressões profundas por conta do cansaço. E como é que a gente. E às vezes é importante, inclusive, tomar remédio para depressão por segurança durante o período de descanso mesmo, até a pessoa retomar. Então a gente tem que entender o que pode ser realmente uma depressão, ou pode ser outras coisas que precisam ajustar, é um nível de estresse muito grande, é um burnout, é um cansaço, né? É uma falta de, inclusive, uma coisa que acontece muito com as mães, que a Andrea estava falando, né? Uma falta de espaço para si mesmo, né? Você deixa de sentir, muitas vezes existem relatos que você deixa de sentir um indivíduo. Elas se tornam um acessório de outras pessoas, né? Um acessório Sim, das crianças, um acessório do marido, muitas vezes, ou da casa, e deixa de ser um indivíduo por si só. Então é super importante prestar atenção nesses detalhes, porque o remédio não vai resolver esses detalhes, não. né? O remédio ajuda a Muitas, segurar a onda na crise, mas ele não resolve muitas isso. pessoas não sabem mais nem. Muitas delas não sabem mais nem do que elas gostam. Isso é um desafio enorme, né? E acho que a Andrea vai conseguir falar mais sobre isso, a carinha dela de quem quer falar. Não quero falar nada, não, gente. Eu acho que a gente já até falou muito. Mas assim, eu só reforço isso, que a gente, se você, porque existe essa diferença que a Joana falou, estados depressivos com depressão. Porque você tem, porque isso você vê muito assim, você tem momentos de tristeza e você tem a depressão, são coisas diferentes, mas que elas acabam se confundindo muito. Mas o mais importante de tudo para saber se você tem ou se você não tem, mas ficar atento aos cuidados, né, é você procurar um psiquiatra. Tá com dificuldade de dormir? Ó, um dos sintomas aqui muito comuns é a dificuldade de dormir. Tá assim, tá difícil, a memória tá difícil, pode ser só excesso de cansaço, mas pode ser uma coisa a mais.
porque foi o que eu comentei mais cedo. Tem 6 biotipos agora de depressão, então são muito variados. Tem um muito acentuado e tem um muito leve. Então você vai procurar. Muitas vezes esse mais leve você não precisa nem de medicação. Os mais pesados você precisa de medicação. Então acho que aqui fica só a dica. Procure um psiquiatra, procure um psicólogo, conversa, assim, só o psiquiatra vai passar o remédio, mas quem vai te tratar, assim, vai tentar descobrir a raiz, o psiquiatra vai tratar o sintoma. Quem vai tentar descobrir a raiz vai ser o psicólogo, com as conversas que você vai tendo. Então, assim, procure um profissional, né, profissionais da área de saúde para você ter esse cuidado, até por aquilo que eu falei. Muitas depressões, quando você chega numa determinada idade, isso pode se transformar numa coisa muito mais séria, muito mais problemática. Verdade. Gente, estamos indo para 26 minutos, né? Então tá dentro do nosso tempo. Queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente. Curta, compartilha, né? Esses são assuntos bem legais. Comentem com a gente, né? Estamos aqui junto, conversando, falando sobre as nossas opiniões, sobre as nossas vivências, sobre nossas experiências. É um prazer estar aqui com vocês. Vejo vocês nesse mesmo horário na próxima semana. Um beijo, gente. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.